Olá! É bem mais fácil viver, tentar derrubando o prédio do outro. É bem mais fácil viver mostrando os erros do outro, enquanto assumindo aquilo que a gente tem que fazer, assumindo aquilo que a gente tem que consertar na nossa vida. Sim, é bem mais fácil chamar a atenção por aquilo que os outros fazem de errado do que ter a coragem de falar para as pessoas sobre as nossas falhas. Ah, como é bem mais fácil apontar as pessoas naquilo que elas não conseguiram, elevando, deixando bem assim claro que nós já conseguimos vencer naquele lugar. Sim, é bem mais fácil. Mas hoje eu quero te falar que esse pode ser um caminho sem volta. O caminho da falta de responsabilidade em assumir os seus erros e ficar o tempo todo exaltando, apontando e sempre julgando a culpa nas outras pessoas pode ser um caminho sem volta. E sem volta porque você nunca poderá voltar ao lugar de origem. Você nunca poderá voltar para o lugar e realmente começar a ser quem Deus te chamou para ser. Nesta manhã é isso que eu quero falar com vocês e que o Espírito Santo de Deus me dê graça. Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tamanha graça, Pai, do Senhor na nossa vida. Obrigada pelo teu amor e obrigada, Pai, porque o Senhor me deu força para escolher estar aqui nesta manhã. E eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por estar aqui essa manhã. Eu te louvo, Pai. Eu quero mesmo manifestar, Pai, que é a graça do Senhor que me sustenta nessa manhã, é a bondade do Senhor que me sustenta nessa manhã, Pai. Eu quero mesmo declarar, Pai, diante de principados e potestades, que sem o Senhor eu não posso fazer nada e eu nem consigo e, Pai, eu não quero. Eu já entendi, Pai, a porção do Senhor que habita dentro de mim, que me leva. Eu já entendi, Pai, sobre não querer falar o que eu quero, sobre não mostrar o que eu posso, mas eu já entendi, Pai, sobre realmente ser sal na terra, luz no mundo, ser boca do Senhor, Pai, para falar o que o Senhor deseja, para literalmente tornar conhecido aquilo que está no teu coração, Pai, independente daquilo que eu quero, independente daquilo que as pessoas esperam, Deus, de mim. Ah, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor me dê graça nessa manhã para fazer a tua palavra conhecida, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa mesmo entrar em cada casa, Senhor, representada aqui. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa mesmo entrar em cada casa representada aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos blinde, para que a graça do Senhor, Pai, seja mesmo o nosso descanso, seja mesmo o nosso alívio, seja mesmo aquilo, Pai, que nós precisamos nesse dia para cumprir, Pai, mais um dia fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Te agradecemos, Deus, nessa manhã, Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovam na nossa vida. Te agradeço, Senhor, nessa manhã, Pai, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Bom dia, meninas. Eu quero começar hoje com uma frase. Agora, bem recente, tivemos um tempo de mesa tão bom com o nosso pastor, com a nossa pastora, pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci. E o pastor Luiz Hermínio falou algo para nós que realmente é algo que nós precisamos, sabe, ficar em cima. É algo que nós precisamos pautar, é algo que nós precisamos buscar. E ele disse assim para mim e para o Marcelo: nós estamos em um tempo que, ao invés da gente ficar apontando os prédios que estão tortos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e começar a construir prédios retos.
há alguns anos ele fala isso e a gente realmente vê essa busca incessante ali na casa dele, na família dele. E realmente é algo que nós precisamos, sabe? Nós precisamos, porque, na verdade, nós perdemos o controle da nossa vida quando nós literalmente queremos dar conta da vida das outras pessoas. E, gente, isso é tão sério, é tão sério. O Espírito Santo de Deus tem ministrado tanto isso ao meu coração, porque, de fato, o domínio é próprio, o domínio é próprio. Nós não temos direito de julgar as pessoas e muito menos querer controlar a vida das outras pessoas. Mas nos foi dada a graça, através do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, que é domínio próprio, para que a gente possa nos arrepender, colocar a nossa boca no pó e assumir o controle da nossa vida. Porque enquanto nós estamos ali, literalmente, querendo apontar o outro, querendo falar da vida do outro, nós literalmente perdemos o controle da nossa vida. Porque eu e você só fomos chamadas para controlar a nossa vida. Nós não fomos chamadas para controlar a vida do nosso marido, a vida dos nossos filhos, por mais que... Não, nós fomos chamadas para assumir o controle da nossa vida. A nossa responsabilidade é assumir o controle da nossa vida. Enquanto nós não fecharmos os nossos olhos, sabe, para olhar para fora, para literalmente parar de apontar, parar de literalmente, nós vamos nos perder. Eu quero começar falando para vocês uma diferença. Paulo, nas suas cartas, ele não falava das pessoas. Ele apontava os erros das pessoas com muita certeza daquilo que ele está fazendo. E eu quero te falar algo. Apontar o erro das pessoas, muitas vezes, não é falar mal das pessoas. Muitas vezes, os filhos de Deus serão chamados para apontar as pessoas. Mas quando nós somos chamados para confrontar as pessoas nesse sentido de exortação, você não faz isso pelas costas. Deus, ele não te chama para apontar, para exortar ninguém pelas costas. Deus, ele te chama para exortar as pessoas e confrontar face a face. Isso significa que para você fazer isso, você tem que ter muita autoridade e muita firmeza de estar com os pés firmes na terra e com os olhos abertos diante daquilo que você vai falar, tá? Então, não é sobre ser daquelas que foge de toda e qualquer confusão, porque apesar de Deus não ser Deus de confusão, se tiver uma coisa que ele vive colocando a gente é em situações difíceis, que talvez nós temos que muitas vezes confrontar, tá face a face, julgar, isso é muito necessário. Mas eu quero hoje te dar uma palavra que o Senhor tem gritado ela no meu coração. Você pode ter a plena convicção que essa palavra, ela tem começado aqui, ó. Ela tem começado dentro da minha casa, comigo e com o meu marido. Ela tem começado num lugar onde nós estamos, assim, esforçando para, de fato e de verdade, viver isso. Eu acho que é por isso que o Senhor me trouxe a falar, sabe, isso daqui com vocês. Bem, veja bem. Eu quero falar hoje do escândalo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E mesmo diante desse escândalo, eu quero te mostrar que nós não podemos nos comportar de maneira errada, tá? Eu tô aqui com a palavra de Deus na mão e talvez você tá aí do outro lado, você não precisa abrir a palavra, mas veja bem o que eu vou fazer aqui. Preste atenção. Eu vou estar... Ou seja, vamos supor que eu não quisesse falar que eu vou estar aqui, tá? Mas escuta isso aqui. Eu vou estar aqui, tá bom? E vocês vão prestar atenção por que isso é necessário. Imagina eu chegando aqui, ou melhor, eu vou fazer literalmente a cena.
Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra profética para a igreja de hoje, para tudo aquilo que está acontecendo na igreja de hoje. Eu tenho uma palavra do alto, uma palavra profética, que eu vou liberar agora, aqui para vocês. Vamos lá. Uma palavra que vai descrever aquilo que nós estamos vivendo hoje. Uma palavra profética, uma palavra que veio do alto, uma palavra que veio do Espírito Santo de Deus. Uma palavra atual que mostra tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje na igreja. Vamos lá? Sim, surgiram e continuarão a surgir falsos profetas. Como surgiram os falsos profetas lá atrás, no povo de Israel, hoje também surgirão falsos profetas no meio de vocês. Esses falsos profetas, eles vão ensinar astutamente, destrutivamente, com todas as suas forças, heresias. Heresias as quais o ensino deles vão negar o nosso Senhor Jesus. Ensinos os quais vão ir totalmente contra os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos resgatou, aquele que trouxe sobre ele aquilo que nós não podíamos fazer. Mas esses falsos mestres não sabem que a única coisa que eles estão fazendo é trazendo para si mesmos uma destruição repentina. Porque Deus, Ele é Deus. Muitos desses falsos mestres hoje no nosso meio vão seguir a imoralidade. Sabe, vão começar a fazer coisas tão vergonhosas, e vão ensinar outras pessoas que também vão seguir o seu exemplo. E por causa desses falsos mestres e das pessoas que vão seguir esses falsos mestres, o caminho da verdade começará a ser difamado. Eles vão agir com ganância, eles vão inventar mentiras astutas para explorar as pessoas, porque a única coisa que eles querem é dinheiro. Mas eles já foram condenados e a destruição deles não tardará. Não, a destruição desses falsos mestres não tardará, porque se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, se Ele lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde esses anjos vão ficar lá para sempre, até o dia do julgamento, Ele não poupou o mundo antigo, Ele protegeu apenas Noé, que proclamava justiça e salvou a família dele. Mais tarde, esse Deus condenou Sodoma e Gomorra, transformou Sodoma e Gomorra em cinzas. Isso é um exemplo do que vai acontecer com esses falsos mestres, que estão ensinando doutrinas destrutivas. E eu ainda quero chamar a atenção. Diante aqui de Sodoma e Gomorra, o que que Deus fez? Ele resgatou Ló. Sabe quem era Ló? Ló era um homem justo, mas que foi afligido com a vergonhosa imoralidade das pessoas ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade, porque existe um ditado que não é bíblico, mas nós acabamos nos tornando conforme as pessoas que nós andamos. Ló, mesmo sendo um homem justo, a maldade do povo no qual ele vivia destruiu toda a casa dele. Vemos, portanto, que o Senhor, Ele sabe resgatar das provações aqueles que lhe são sinceros, aqueles que lhe são devotos. Sim, o Senhor sabe. Mas os perversos, sob o castigo até o dia do julgamento. O Senhor é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a sua autoridade. Esses indivíduos, eles são arrogantes,
orgulhosos, eles se atrevem-se a zombar até mesmo dos seres sobrenaturais, como de anjos. E os anjos são muito maiores em poderes e em força. Os anjos não ousam se apresentar diante do Senhor com nenhuma acusação. Mas esses falsos mestres, como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, eles vivem como se fosse para apanhar e morrer. Mas na verdade eles não sabem de nada. E eles serão destruídos por sua própria corrupção. Eles praticam o mal e eles vão receber o mal como recompensa. Eles gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Esses falsos mestres são uma vergonha, uma mancha no meio de vocês. Eles sentem prazer em enganar as pessoas, enquanto muitas vezes sentam nas mesmas mesas que elas. Eles cometem adultério com os olhos e eles abrigam um desejo insaciável de pecar. Eles seduzem as pessoas instáveis. Eles são muito bem treinados na ganância. Eles vivem sob maldição. Eles se desviarão do caminho reto e vão seguir os passos de Balaão, aquele pelo qual recebeu uma recompensa para fazer o mal, a ponto de ter sido freado na sua loucura por uma jumenta. Esses homens são como fontes secas. Esses falsos mestres são como a neblina levada pelo vento. E eles estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam a sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aquele que mal acabou de sair. Eles prometem uma liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois de se deixar emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Bem, essas são palavras que saíram dos meus lábios, mas são palavras proféticas que estão em 2 Pedro, capítulo 2. A Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e nós não precisamos de mais nada além dela para viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Diante de tantas acusações, eu e você temos muito o que falar. Muito o que falar. Diante de tantas acusações e diante de tanta palavra se cumprindo aqui, nós teríamos muitas coisas para falar. Sim, com certeza, porque nada daquilo que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, um capítulo onde Pedro fala do perigo dos falsos mestres, algo que é tão real hoje na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, isso é real, mas não é novo. Esses falsos mestres apareceram lá nos tempos de Israel, apareceram aqui nessa igreja onde Pedro estava advertindo os cristãos sobre eles. E eles aparecem hoje no nosso meio. Agora, o que fazer? O que fazer diante de igrejas que estão se corrompendo? O que fazer diante de igrejas que literalmente usam o nome daquele que morreu dando tudo para literalmente obter tudo? O que fazer diante disso? Eu quero te falar o que fazer. Eu quero te falar o que fazer nessa manhã. Assuma o controle da sua vida. Você não foi chamada para julgar as pessoas. Eu e você fomos chamados para assumir o controle da nossa vida, para fixar os nossos pés no lugar que Ele nos chamou para fazer. E Pedro, ele nos ensina o que fazer. A segunda carta de Pedro, ela é uma advertência para a igreja
ali daquela época. Ela vem advertir aquele povo sobre os falsos mestres que estavam ali dentro da igreja. Pedro, ele escreve 2 cartas, a primeira carta e a segunda carta. Na primeira carta, Pedro vem falar de sofrimento. Pedro vem animar, Pedro vem levantar aquele povo que estava passando por uma perseguição terrível, terrível. Um povo que era comida de leões, um povo que era tido como lamparina mesmo, que era um povo, gente, que era tacado fogo neles. Um povo que morria por causa do nome de Jesus Cristo. 1 Pedro é uma carta que vem falar de sofrimento. Agora, 2 Pedro é uma carta que vem falar para esse mesmo povo que estava sofrendo. O mesmo povo que estava sofrendo. Pedro vem falar assim para eles: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas o seu sofrimento não tira a sua responsabilidade. Sabe de quê? De aprender sobre Jesus Cristo. Aprender que muitos falsos mestres estão se levantando, sabe para quê? Para te tirar do sofrimento. Mas não é para te dar o alívio, é para te pôr no inferno. Você consegue vir aqui, você consegue imaginar isso? A primeira carta, um povo que estava sofrendo uma perseguição terrível, 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 terrível. Pedro vem, anima esse povo, fala para que eles fala assim, aí, não percam a esperança. Não perca a esperança. O Senhor é com vocês. A palavra que tem que estar dentro de vocês, ela é viva. Pedro vem e anima esse povo. Agora, na segunda carta, sabe o que Pedro fala? Ei, mesmo sofrendo, cuidado. Porque o diabo, ele vai levantar falsos mestres para aliviar o seu sofrimento. Mas uma vez que ele quer aliviar o seu sofrimento com determinadas heresias destrutivas, esse sofrimento vai ser aliviado momentaneamente e você vai acabar sofrendo o resto da sua vida no inferno. É isso que Pedro fala. É literalmente isso que Pedro fala. Deixa eu te falar uma coisa, sofrimento é algo normal no povo de Deus. A igreja precisa acordar. Uma das coisas mais terríveis que o diabo tem usado são pessoas que se levantam para falar que a gente não precisa sofrer. São pessoas que se levantam para falar que a gente não merece sofrer. São pessoas que se levantam para falar que a gente pode ser feliz, que a gente merece ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não fala isso. Pedro, ele vem aqui falar o contrário. Pedro, ele vem aqui falar o seguinte: ei, mesmo em meio ao sofrimento, vocês continuam assumindo o controle da tua vida. Eu não estou falando para vocês falarem mal das outras pessoas, eu não estou falando para vocês julgar, assuma o controle da tua vida, sabe? E sabe o que Pedro fala no primeiro capítulo de 2 Pedro? Antes de Pedro falar aqui dos falsos mestres, Pedro literalmente vira para esse povo e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, vocês têm a responsabilidade, sabe de quê? De crescer na fé. Vocês têm a responsabilidade de ter uma vida santa. Vocês têm a responsabilidade de construir um prédio reto. Vocês têm a responsabilidade de assumir o controle da tua vida dentro da palavra de Deus e literalmente parar de apontar o que o outro está fazendo de errado. Aprendam sim o que o outro está fazendo de errado, mas não é para falar mal do outro, é para não fazer igual. Nós não escutamos o que o outro está fazendo de errado para falar mal do outro. Nós escutamos e devemos escutar, devemos sim estar bem conectado, muito conectado, mas sabe para quê? Para não fazer igual. Não é para ficar falando, não. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina se você, ao invés de falar mal do que o outro está fazendo, mergulhar na palavra de Deus. E é isso que Pedro fala. É isso que Pedro fala aqui, em 2 Pedro 1. Vou começar a ler a partir do versículo 3. Pedro vira e fala assim: Deus, com seu poder divino, Ele nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Gente, olha isso. Deus, com seu poder divino, Ele nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. É por causa da sua glória e da sua excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são essa glória, é essa excelência
que vai nos permitir participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Querida, a sua missão e a minha missão não é falar mal dos nossos líderes. A minha missão e a sua missão é fazer diferente. É muito fácil sair da igreja. É muito fácil ir mudando de hora em hora. É muito fácil apontar, mas é muito difícil assumir o controle da nossa vida e literalmente nos colocar assim para a gente ser transformada. É muito mais fácil falar, é muito mais fácil apontar, é muito mais fácil julgar. Mas Pedro, aqui no versículo 5, ele fala assim: diante de tudo aquilo que o próprio Deus te deu, se esforcem ao máximo. Se esforcem ao máximo para corresponder às promessas de Deus para a sua vida. E aí? Ele não está falando para a gente se esforçar ao máximo para falar das pessoas. Ele não está falando para a gente se esforçar ao máximo para literalmente ficar apontando as pessoas. Ele não está falando para a gente se esforçar ao máximo, ficar aqui na rede social vendo o problema das pessoas. Não. Se esforcem ao máximo para que você responda tudo aquilo que ele fez por você. E depois ele fala algo aqui que eu quero usar com vocês, tão bacana que o Senhor me deu. Tão bacana. E veja o que Paulo fala aqui. Pedro, desculpa. 5, versículo 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral, conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança e a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Porque quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. Quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero usar algo com vocês aqui que eu usei na igreja domingo para vocês entenderem. O que Pedro está falando aqui? Pedro está falando aqui o seguinte: em primeiro lugar, para a gente se esforçar. Para a gente se esforçar para corresponder às promessas de Deus. E ele começa falando aqui para que a gente possa acrescentar algumas coisas à nossa fé. Então, em primeiro lugar, a nossa fé, ela é o princípio de tudo. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas. Então aqui, imagina aqui comigo. A fé é a nossa base. A fé, imagina um grande edifício, tá? Vamos construir um grande edifício. O que é a fé? A fé é a base. A fé é aquela que vai cavar, sabe? A fé é aquela base que vai sustentar toda a estrutura que vai subir, ok? Essa é a fé. Então vamos lá, construímos a base e agora é como se fosse um prédio de 7 andares. A base está pronta, que é a fé. E como que será esse prédio de 7 andares? No primeiro andar eu vou ter a minha moral, que são as minhas virtudes. No segundo andar eu vou ter o conhecimento. No terceiro andar eu vou ter o domínio próprio. No quarto andar eu vou ter a perseverança. No quinto andar, eu vou ter a minha devoção a Deus, sabe? A minha sinceridade, o meu temor a Deus. No sexto andar, eu vou ter a fraternidade. É aquilo que eu vou derramar sobre as outras pessoas. E no sétimo andar, eu vou ter o amor. Eu vou ter o amor. Então, veja bem, a base é a fé. E o último andar aqui, que Pedro fala, é o amor. Agora, o que eu quero te levar? Quantas de vocês me respondam? Sabe aqueles prédios que começam a ser construídos? Prédios que começam a ser construídos, que eles fazem a base. E faz uma base bacana, mas de repente, quando começa a subir as estruturas, quando começa a subir as estruturas, o que acontece? Para.
para. A base está lá, a fé está lá, mas não tem estrutura, não tem virtude, moral, não tem amor, não tem conhecimento, não tem nada, não tem nada, só tem a base. Sabe o que você já deve ter visto? O que acontece com esses prédios que só tem a base? Eles param. Isso mesmo, Betânia, eles param. E a maioria deles servem para ser habitados por animais, por pessoas que muitas vezes vai lá e faz até fezes nele. Fica cheio de mato ao derredor, mas a base está lá. Porque não tira a base fica lá. Mas ele se torna um prédio inabitável. 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 Muitas vezes, quando nós não nos esforçamos o máximo para responder às promessas de Deus na nossa vida, sabe o que acontece? Nós tornamos mulheres que o Espírito Santo já não habita mais dentro de nós. Andamos em cima de uma fé que a gente só fala que tem fé. Mas, na verdade, nós não alimentamos essa fé. E nós não entendemos o que Tiago fala, que a fé sem obras ela é morta. E essas obras não é aquilo que você faz para o outro, é aquilo que você deixa Deus fazer para você. Sabe? As obras que a fé requer de mim e de você é um coração que tem moral, virtude, é um coração que busca conhecimento, é um coração que assume o controle, que se autodomina, que tem domínio próprio, é um coração que persevera, é um coração que teme ao Senhor, que tem devoção a Ele, é um coração que tem fraternidade, que se importa com o outro, ainda que seja pesado isso, é um coração que tem amor. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. E você não apaga o Espírito Santo apenas quando você faz coisas erradas. Você apaga o Espírito Santo quando você fala mal de outras pessoas. Porque você está fazendo algo que Satanás fez. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de julgamento. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa de oração. Eu não estou mandando você ficar calada. Não estou falando isso. Pelo contrário. Tenho pedido muito a Deus que levante homens e mulheres para confrontar, mas o confronto é face a face, é olho no olho, é boca da pessoa, é o nome da pessoa na boca, é confronto, é confronto. O Senhor precisa desses, mas para você fazer isso, querida, você tem que estar aqui, ó, se esforçando o máximo para responder às promessas de Deus. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece com as pessoas que não estão fazendo isso? Estão julgando, sabe? É muito fácil você falar, não, mas eu não vou na igreja, eu não congrego por causa disso, disso e disso. Não, eu não vou na igreja por causa disso, disso e disso. Deixa eu te falar uma coisa. Se você deixou de congregar por causa de um ser humano, você não conhece a plenitude de Jesus Cristo. Se você deixa de obedecer a Deus por causa de um erro de um ser humano, você nunca valorizou o que Deus fez por você. Você é uma miserável que talvez precise se esforçar ao máximo para que as virtudes do próprio Deus se desenvolvam na nossa vida, porque foi exatamente isso que Ele fez por mim e por você. Ele suportou eu e você sermos falhas, pecadoras, miseráveis. Ele não desistiu de ir para a cruz por causa do nosso erro. Ele não desistiu de ir para a cruz por causa da nossa maldade. Não. E eu quero te falar algo. Se você não congrega por causa de mau testemunho, você nunca soube o que é dar um bom testemunho. Nunca. A pessoa que deixa de congregar por causa de um mau testemunho, ela nunca entendeu o que é dar um bom testemunho. Ela está muito longe disso. E ela vai viver de igreja em igreja, procurando em pessoas aquilo que ela só vai encontrar no Senhor. Porque ela nunca vai assumir o controle da sua vida. Mas ela vai simplesmente ficar aqui, ó. Ela vai pegar a 2 Pedro, ela vai ficar só no capítulo 2, que fala da maldade desses falsos mestres, e isso é muito real no nosso meio, isso é muito real na nossa vida, mas ela não vai ler o capítulo 1, entender que a responsabilidade de crescer nessas virtudes é dela. Porque uma vez que eu e você crescemos nas virtudes do Pai, uma vez que eu e você fazemos a estrutura certa, fazemos a base certa, levantamos a estrutura correta, não tem falso mestre que entra na minha vida, não tem falso mestre que entra na sua vida.
errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Sabe quem tropeça? Quem não conhece as Escrituras e o poder de Deus. Sabe quem é enganado pelos falsos mestres? Quem não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Sabe quem é alimentado pelos falsos mestres? Quem não se alimenta da Escritura e nem do poder de Deus. Ei, a culpa não é dos falsos mestres, querida. Não, a culpa é sua, a culpa é minha. Que não conhecemos a verdade, não nos esforçamos ao máximo para corresponder às promessas de Deus para a nossa vida. Não habitamos na palavra, não estudamos sobre ele, mas ficamos no Instagram vendo a vida dos outros. Não sabemos o que está de Gênesis, Apocalipse, não sabemos. E é muito fácil julgar a culpa no outro. É muito fácil apontar o erro do outro quando você não assume o controle da sua vida. Meu Deus do céu. Pedro ainda não termina. Olha o que ele fala sobre essas pessoas que não se esforçam ao máximo para construir esse prédio de 7 andares na vida dele com base, com estrutura. Veja o que Pedro fala no capítulo 1, no versículo 9. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo que eu acabei de ensinar para vocês, que eu acabei de ler, aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Gente, olha a seriedade disso, gente. Pedro está falando aqui que se a gente não se desenvolver, sabe, para assumir o controle da nossa vida, encher da virtude do Senhor, nós somos praticamente cegos. A gente vai passar a ver apenas aquilo que está perto. 2 Pedro 1, versículo 9, estou lendo. E nós vamos nos esquecer que nós somos purificados dos nossos pecados antigos. Nós não somos chamadas para julgar. Nós não somos chamadas para apontar. Nós não somos chamadas para questionar. Nós somos chamadas para nos encher, para nos encher de virtude, para nos encher de moral, de domínio próprio, de conhecimento, de perseverança, de temor a Deus, de amor ao próximo, do amor do Espírito Santo. A igreja, escuta o que eu vou te falar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. É a igreja de Deus. É a igreja que está crescendo na graça, na sabedoria, na bondade de quem Ele é. A igreja sem mácula. E Pedro continua falando aqui no versículo 10, por isso, meus irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, gente do céu, vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. Nós precisamos trabalhar de fato, mostrando para as pessoas que nós fomos chamados, que nós somos escolhidos. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão, gente. Olha isso aqui. Façam essas coisas. Se vocês fizerem essas coisas, vocês jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Você não precisa se preocupar com aqueles que estão tirando para fora outras pessoas. Você precisa viver de modo a não sair desse lugar. Você precisa viver de modo a estar aqui, ó. Aqui. Amadas, hoje eu vim para cá apenas com isso daqui. Hoje eu me recusei a vir para cá com iPad, eu me recusei a vir para cá com caderno. Hoje eu me recusei, eu vim para cá com isso aqui, ó, para mostrar para vocês que isso aqui é suficiente. Isso aqui é suficiente. E se a gente não voltar para esse lugar, nós seremos sim enganados pelos falsos mestres. Mas escuta o que eu vou te falar. Quando falsos mestres te enganam,
A culpa não é deles, a culpa é sua, que não assumiu a responsabilidade, o controle da sua vida em fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Não, o erro não é deles. Eles já estão mais que errados, gente. Eles já estão mais que errados, gente. Sim, já estão mais que errados. Mas a culpa, a responsabilidade será sua. E antes, ainda tem mais um bocado de coisa que Pedro lê antes dele chegar naquele capítulo 2 que eu li com vocês aqui dos falsos mestres. Do versículo 12 em diante do capítulo 1, o que Pedro está gritando é o seguinte: ei, preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção nas escrituras, pelo amor de Deus. É isso que Pedro está gritando aqui. E no versículo 12 ele fala: portanto, sempre lhes lembrei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. É apropriado que enquanto eu viver, eu vou continuar lembrando a vocês. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve eu vou partir desta vida. Por isso, eu vou me esforçar para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois da minha partida. Querida, você não deixa legado com bens, você não deixa legado com livros, você deixa legado ensinando a palavra de Deus. É com isso que você deixa legado. Legado você não deixa com fama, você não deixa com sucesso. Legado você deixa quando você ensina a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Isso é o único legado que eu e você fomos chamadas a deixar. E Pedro continua no versículo 16, porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu acho engraçado? A gente vê muitas pessoas orando no nome de Jesus, usando o poder do nome de Jesus, mas se esquecem de falar o tipo de vida que ele teve. Se esquece de falar que ele morreu numa cruz. Se esquece de falar que mesmo sendo Deus, ele não usurpou o que é ser igual a Deus. Ele enfrentou a morte e morte de cruz. Esquece de falar que quando ele chamou eu e você, ele disse para aprender dele que ele era manso e humilde de coração. Ele deixou a sua glória por amor. Ele desceu do céu para nos buscar. Não é sobre usar o poder do nome de Jesus Cristo, é sobre imitar a sua conduta, é sobre imitar o seu caráter, é sobre imitar a sua vontade, é sobre fazer aquilo que ele manda. Sabe? Não é usar o nome de Jesus para ter as coisas, é usar o nome de Jesus para deixar ele desarraigar de nós todas as coisas. É esse lugar que eu e você estamos precisando entrar. É um lugar da gente assumir que a nossa pátria é a pátria celestial. É um lugar da gente assumir que não é uma vida sem sofrimento, mas é uma vida que o sofrimento, ele não pode ser trocado por um prato de lentilhas. Mas um sofrimento que mesmo sofrido, nós ainda temos a responsabilidade de andar nele, com ele e viver por ele. O sofrimento, ele não tira a sua responsabilidade de assumir o controle da sua vida. Sabe, Pedro, você sabe o que ele fala? Ei, ali em 1 Pedro, quando você estiver sofrendo por amor ao evangelho, deixa eu te falar algo, não pensa que você é a única pessoa. Não, você não é a única pessoa, porque muitos irmãos no mundo inteiro, eles estão sofrendo como você sofre, entende? Muitas pessoas no mundo inteiro estão sofrendo como você sofre. Você não é o único, você não é a única. Nós fomos chamados para viver no mundo que jaz no maligno, no mundo tenebroso. Nós fomos chamados, e deixa eu te falar uma coisa, a minha graça não é parar de sofrer. Não, a minha graça é viver por amor a Jesus Cristo. A minha graça é assumir a responsabilidade de um ensino genuíno, de um ensino verdadeiro. E aqui, no capítulo 1, ele termina. Além disso, nós temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digno de toda confiança.
Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma... Gente, escuta isso. Eu estou lendo o versículo 20 de 2 Pedro 1. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento de nenhum profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus e falaram da parte de Deus. Amadas, eu sou escritora. Eu já publiquei mais de 14 obras. Mas você nunca vai me ver. Você, em nome de Jesus Cristo, que Ele me dê graça, falando mais de nenhum livro meu do que falando da palavra de Deus. Eu tenho saído para ministrar nesse Brasil e eu não abro mais a boca para falar do que eu vendo, do que em cima daquilo que eu vivo. Eu vivo através da palavra de Deus. E eu quero te falar sobre a fidelidade de um Deus, quando o seu coração se esforça para fazer isso. Eu quero te falar sobre a fidelidade de um Deus que te ajuda, que te esconde na fenda da rocha, para que você não caia nesse tipo de tentação. É tão cuidadoso que o 7º livro que eu publiquei foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. O 7º livro que eu publiquei. Publicamos 2 edições da Bíblia. E depois que eu escrevi 14 livros, qual que foi o livro que eu publiquei depois desses 14 livros? Mais outra edição da palavra de Deus. Isso para mim fala. É como se de 7 em 7 livros o Senhor viesse me lembrar que existe um nome que está acima de todo nome. Que eu não preciso me preocupar em ficar em nenhum tipo de topo, mas que a todo tempo eu preciso me preocupar em colocar Ele no topo da minha vida. Porque é esse lugar, quando eu coloco Ele no topo, sabe o que acontece? Nada vai me impedir de viver aquilo que Ele me chamou para viver. E eu posso te falar, não existe isso sem sofrimento. Não existe vida onde você coloca Jesus no topo sem sofrimento, sem angústia. Não existe, gente, não existe. Então, não aceita. Sabe, o que eu quero te falar aqui nessa manhã, não aceita o seu sofrimento ser trocado por uma promessa falsa, por heresias destrutivas, sabe, de que a sua vida vai melhorar. Não vão melhorar. É preferível você ficar sofrendo com ele do que você receber algo que não é dele, que vai te trazer um alívio, mas que vai te trazer um sofrimento eterno. Eu peço ao Espírito Santo de Deus nessa manhã que abra os olhos do seu coração. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele pegue essa palavra e que ele dissipe essa palavra aqui de Belo Horizonte até os confins da terra, para que nós possamos entender que aqui está aquilo que nós precisamos. E 2 Pedro, gente, tem apenas 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala da nossa responsabilidade de viver uma vida dentro da palavra. Sabe, de literalmente colocar Jesus Cristo na nossa vida. O 2º capítulo, eu li aqui com vocês, fala dos falsos mestres que existiram lá no tempo de Israel, que existiram ali na igreja, quando a igreja começou a nascer aqui na época de Pedro, e que existe hoje, aqui, aqui, atual no nosso meio. Ele fala desses falsos mestres que nunca vão acabar, a tendência é aumentar. Porque o amor vai se esfriar, o amor é derramado pelo Espírito Santo e quanto mais a ausência do Espírito Santo, mais falsos mestres vão se levantar. Homens que eles vão viver em cima, sabe de quê? Da doutrina deles, de sabedoria humana. Homens que não querem colocar Jesus no topo, mas eles querem ficar no topo, eles querem ser usados para um tipo de movimento, para bombar um movimento, para ser alguém. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Ainda que o seu Instagram tenha 300 seguidoras, 400 seguidoras, ainda que o seu Instagram seja pequeno, não abra mão de falar da palavra de Deus, porque Deus pode usar um Instagram de 300 pessoas como de 1 milhão, de 2 milhões, para levar a verdade e a vida.
Não abra mão se achando que você é pequena mesmo, eu sou pequena mesmo, mas nós falamos de alguém que é grande. Não se trata de ser grande, não se trata de ser pequena, se trata da gente ter a firme convicção no nosso coração que nós não nascemos para ser grande, nós nascemos para carregar aquele que é grande. Por favor, não desista, não desista. Sabe, é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, é um Instagram pequeno, outro pequeno, mas nós precisamos levar essa verdade. Nós precisamos levar essa verdade. Se o diabo tá te falando para você não continuar aqui nas redes sociais, se o diabo tá te falando assim, mas você é tão pequenininha, isso é voz do diabo que eu ouço direto, direto. Mas eu quero te falar nessa manhã, se posicione para ser fiel no pouco, porque quem não é fiel no pouco não será colocado no muito, e não deixe se perder, não deixe se perder, seja fortalecido aqui, seja fortalecida aqui. Esse livro é um livro que você tem um autor perto com você todos os dias. E no capítulo 3, que é o último capítulo de 2 Pedro, Pedro, ele vem falar, sabe sobre o quê? Ele começa assim o capítulo 3, amados, ele está escrevendo para um povo que está sendo perseguido, só para lembrar vocês, um povo que está sofrendo demais. Amados, esta é minha segunda carta a vocês. E em ambas eu procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Eu quero que vocês se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, eu quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve, com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles se esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca. Deus fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo, estão aguardados para o dia do julgamento. Sabe o que Pedro está falando aqui? Que vai haver o fim. Ele fala aqui no versículo 8, logo, amados, não se esqueçam disso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como 1000 dias. Na verdade, versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam. Não, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas ele deseja que todos se arrependam. E o último versículo que eu quero ler desse capítulo, que é o 14, ele fala assim: portanto, meus amados, enquanto vocês esperam essas coisas acontecerem, se esforcem. Se esforcem para levar uma vida pacífica, uma vida pura e sem culpa aos olhos de Deus. Sabe o que Pedro está rebatendo aqui no capítulo 3? Um povo que não acreditava mais que Jesus voltaria. Um povo que perdeu a esperança na volta de Jesus. Um povo que vivia para ter alvos terrenos e perderam o alvo celestial. Um povo que, além de não acreditar mais que Jesus iria voltar e que nós íamos morar e que nós vamos morar com ele para sempre, começaram a dissipar falsas heresias de que o Senhor Jesus não havia voltado, de que ele não havia ressuscitado. 1 Coríntios 15, versículo 19, é um remédio para a minha vida. E eu queria que você também pudesse ter esse remédio na sua vida. 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo estiver apenas nas coisas dessa terra, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. A sua infelicidade não está nos falsos mestres. A sua infelicidade não está nos problemas da sua liderança.
A sua infelicidade não está no seu casamento. A sua infelicidade não está no problema com seus filhos. A sua infelicidade não está na vida do outro. Mas a sua infelicidade, ela está porque você está almejando as coisas da terra e você se esqueceu de uma promessa do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E Paulo também fala que o sofrimento do tempo presente não será comparado com a glória que está por vir sobre a nossa vida. Amadas, em nome de Jesus Cristo, assuma o controle da sua vida. Saiba que, em primeiro lugar, a cruz, ela é vertical. A cruz é vertical. Sem você alinhar uma cruz na vertical, você jamais vai viver o que é uma cruz horizontal. Domingo eu tive uma visão da cruz. O Senhor me deu uma visão da cruz tão forte, tão forte, tão forte. E o Senhor, eu não tenho aqui para fazer para vocês, mas imagine aqui. A cruz, ela é assim, né? Ela é assim. E sabe o que o Senhor Jesus me disse? Ele me disse assim, filha, muitos estão assim, vão até mim, vão até mim. Sim, eles vão até mim, mas eles só vão e voltam até mim. Eles vão, pegam o que querem e voltam. Vão, pegam o que querem e voltam. Vão, pegam o que querem e voltam. Mas na verdade eles nunca souberam o que é uma cruz. Porque a cruz é para quem vai até mim. Escuta isso, é para quem vai até mim. É totalmente grato e tem a revelação daquilo que eu fiz por ele. E por causa disso, não se satisfaz em ser apenas filho, mas quer ser um discípulo. E escuta as minhas palavras. Mas, se você quer ser o meu discípulo, pegue a sua cruz, dia após dia, e me siga-me. A parte horizontal é para quando você assume o controle da sua vida e você está disposta a dar, ainda que as pessoas não te dêem nada. A cruz, ela só se forma a partir do momento que você está disposto a sofrer por amor ao outro. A cruz, ela só se forma a partir do momento que você não limita os seus sofrimentos, porque o outro não está fazendo nada por você. Existem filhos, existem discípulos. E a maioria dos filhos serão enganados pelos falsos mestres, porque só querem ir no Pai e voltar. Não querem construir um edifício, onde a base é a fé e onde a estrutura é a moral, o caráter, é o conhecimento, é o domínio próprio, é o amor e por aí vai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu peço que essa palavra possa dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E que você não ache, sabe, que você não deixe o diabo te falar que você não é nada. Porque é de grão em grão, é de semente em semente, que Deus está fazendo a obra mais linda. O Senhor não está preocupado em glorificar filhos. O Senhor está preocupado em arrumar pequenos filhos que se ajuntem e que glorifiquem o nome de Jesus. Pai, obrigada porque eu escolhi estar aqui. Muito obrigada porque eu escolhi estar aqui. Muito obrigada porque eu escolhi estar aqui. Muito obrigada porque eu escolhi estar aqui. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome nessa manhã, porque eu escolhi abrir mão de tudo aquilo que eu tinha para não vir aqui essa manhã e eu escolhi estar aqui. Eu quero te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu quero te pedir, Deus, que essa palavra que alcançou as nossas mesas essa manhã possa nos dar graça para assumir o controle da nossa vida. Que essa palavra que nos deu, que nos alimentou essa manhã, possa nos dar graça para assumir o controle da nossa vida, para assumir a nossa responsabilidade de aprender, para assumir a nossa responsabilidade de mergulhar e parar de ficar julgando a culpa naqueles que se levantam e vão se levantar. E vão se levantar. Porque o mundo jaz no maligno. Mas, Senhor, eu quero te pedir que nós possamos tirar os olhos desses e voltar os nossos olhos para o Senhor. Reaviva no nosso coração, Senhor, a esperança de que aquele que vem virá.
Ele não vai demorar. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E nos ajude a ter uma vida pacífica, uma vida pura em cima daquilo que o Senhor nos chamou para viver e para fazer. Obrigada por essa mesa, Senhor. Obrigada por cada pessoa dessa mesa, Pai, porque é por causa delas, é por causa dessa igreja que eu estou aqui nessa manhã. Eu quero declarar que eu sou um, Pai, com cada um desses dessa mesa. Eu quero declarar, Pai, que o desejo do meu coração é enxergar cada uma dessas mulheres superiores a mim mesma e declarar aqui, Pai, no mundo espiritual, que eu preciso de cada uma delas, Pai. Somos mulheres ensinando mulheres, Pai. Somos mulheres apaixonadas pelo Senhor. Somos mulheres, ó Pai, que estamos abraçando assumir o controle da nossa vida, para pegar, ainda que seja o pouco, mas para fazer a tua palavra conhecida. Obrigada, Jesus, muito obrigado. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por cada uma dessas mulheres, dizer que eu preciso delas, Pai, e que o Senhor nos ajude a continuar caminhando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Meninas, amo vocês, obrigada por essa mesa, obrigada por me desafiar, assumir o controle da minha vida e estar aqui essa manhã. E para as minhas alunas, até mais tarde, que eu creio com uma palavra de ensino, com a palavra revelada. E Ele vai continuar fazendo na nossa vida tudo aquilo que Ele tem nos prometido. E nós seremos fiéis em abraçar essa promessa, em nome de Jesus. Beijo, beijo, Rairita, filha. Beijo, pastora Arlene. Amo vocês demais, 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 demais. Beijo, Fefe. Beijo, Vivi. Ei, Lulu, te amo. Beijo. Amo vocês, viu? Beijo.